O que Cristo fez por nós. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 4, que tem por título O que Cristo fez por nós. O texto base que sustenta o estudo de hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 21. Aqui, como de costume, eu apenas vou destacar 2 versículos. Nesse caso, será o versículo 17 e o versículo 18. Por isso, eu convido você e a sua amada família a mais uma vez pegar a palavra de Deus e me acompanhar na leitura oficial de hoje. Diz assim os versículos 17 e 18 de 2 Coríntios, capítulo 5. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ao refletir sobre a nossa condição como igreja, seja de forma individual ou de forma comunitária, nós podemos observar que uma aula tratando sobre o que Jesus fez por nós se faz necessária. Se faz necessária porque por algum motivo ou por alguma razão, muitos de nós, nossos companheiros de fé e até mesmo aqueles que estão chegando à fé agora, não sabem ou se esqueceram do que realmente Jesus fez por mim e por você. Essa compreensão do que foi feito, ela é extremamente necessária para que você entenda o porquê da sua fé. Entenda o porquê você trabalha para Deus, o porquê você ora, o porquê você trabalha dentro da igreja e o porquê você vive essa vida pautada nos ensinamentos que a Bíblia nos declara. Infelizmente, a gente acaba esquecendo por causa das várias abordagens, e isso tem como consequência muitos de nós serem levados por qualquer vento de doutrina e principalmente levando a muitos a cometerem erros por causa das pregações heréticas, que muitas vezes se baseiam em versículos, mas não se baseiam no contexto daquilo que Deus, no todo, que Deus deseja para mim e para a sua vida. Por causa disso, hoje nós temos a obrigação de relembrar aquilo que Jesus fez por nós. E para facilitar essa lembrança, facilitar esse entendimento pleno do que foi feito, nós vamos dividir, como de costume, a aula em 3 tópicos fundamentais. Tópico número 1, a morte vicária. Tópico número 2, a expiação. E por último, o tópico número 3, falando sobre o valor do sacrifício de Jesus. Entendido o porquê da aula e como ela vai ser dividida, nada nos impede de darmos início ao tópico número 1, a morte vicária. Se fizéssemos uma lista de todos os episódios, de todos os fatos importantes da humanidade, com certeza a morte de Jesus estaria dentro desta lista. Para alguns, ela estaria nesta lista porque ela é a fundação de uma das maiores religiões da humanidade, né? O cristianismo. Para outros, ela estaria nessa lista porque Jesus é considerado um mártir, um revolucionário, um homem que lutava pelo social. Mas para nós, como cristãos verdadeiros, a morte de Jesus ela tem uma profunda mensagem. Ela tem um peso muito maior do que essas justificativas que foram abordadas aqui. E por causa desse entendimento do cristão sobre aquilo, a importância do que Cristo fez, alguns questionamentos acabam sendo levantados. E dentre eles é se Jesus tinha consciência do que ele ia passar. Então, respondendo e me baseando a partir do tópico 1 em cima dessa pergunta, eu posso responder para você, sem medo de errar, que sim, Jesus sabia o que ia padecer e, consequentemente, também sabia o que viria a seguir. Se nós pegarmos todos os evangelhos,
nós vamos reparar que Jesus teve um cuidado de o tempo todo lembrar que o Filho do Homem padeceria, que o Filho do Homem seria rejeitado pelos seus, e principalmente de cumprir aquilo que as profecias, aquilo que foi liberado pelos profetas pela graça de Deus, foi dito e que precisava ali ser cumprido. Além disso, o tempo todo Jesus fazia menção disso aos seus discípulos, mostrando um cuidado, mostrando um preparo para esse fatídico dia, para o cume aí do plano de Deus, para o resgate da humanidade. Então você vai reparar que Jesus não só sabia o que ia acontecer, ele já dizia o que ele deveria padecer, como ele também preparava os seus discípulos, os seus companheiros, para esse determinado dia, para o seu fim, né? Para a morte, para o sacrifício final. Então, observando tudo isso, nós vamos ver que Jesus passou por coisas que não só provam a sua divindade, como também provam a sua humanidade para o resgate de toda a humanidade. Aqui eu apenas vou destacar 3 coisas que Jesus padeceu e que mostram o tamanho do sacrifício que foi feito. Primeiro, Jesus ele foi torturado. Desde a sua prisão até o fim, até chegar no Gólgota, Jesus foi torturado, padeceu dores, cumprindo aquilo que Isaías já havia mencionado. Segundo, Jesus teve todos os seus direitos violados. Você vai reparar que os fariseus, que os príncipes dos sacerdotes vão negar a Jesus o direito aqui de defesa, o direito de ter testemunhas de defesa. Isso é uma violação dos direitos civis, isso é uma violação do direito de defesa. E Jesus teve os seus direitos violados. Por último, Jesus foi traído. E não foi traído por qualquer um. Foi traído por quem amava, por quem andava próximo. No caso, Judas. Então, em 3 tópicos, em três características, eu já mostro para você que o que Jesus viria a padecer até a morte final, até o fim, até ele dizer está consumado. Acredito com certeza que, assim como eu, você deve ter se perguntado se Jesus não poderia em algum momento ter recusado esta missão, ou que pelo menos não tivesse abortado ela em algum dos momentos, em algum dos seus momentos aí. Afinal, foi muita humilhação. Para alguém que era filho do próprio Deus, pertencente da essência do próprio Pai, ser humilhado pela sua criatura, ser violado pela sua criatura, ser rejeitado pela sua criatura, é algo dentro da nossa lógica e do nosso raciocínio muito fora do comum, muito fora do padrão. Se nós nos colocarmos no lugar de Jesus, apenas como seres humanos que somos, na primeira, muito provavelmente, muitos de nós já teriam abandonado o barco e voltado para a glória e deixado aqui todo mundo a ver navios. Mas Jesus não. Jesus permaneceu no objetivo. E mesmo nesse objetivo, Jesus foi, muitas vezes, foi procurado brechas para que Jesus não cumprisse o objetivo. Um desses episódios foi logo na cruz, quando os soldados começam a dizer: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Jesus poderia descer da cruz? Claro, ele era Deus, ele era filho do próprio Deus. Como eu já disse aqui, ele era a essência do próprio Pai. Ele poderia sim descer da cruz, mas tem um porém. Se Jesus descesse da cruz, o propósito, o objetivo, o sacrifício não seria validado. E o sacrifício não sendo validado, a humanidade estaria entregue à morte final. Estaria entregue à falta de resgate e à falta de salvação. Em outras palavras, eu e você estaríamos entregues ao léu da vontade do pecado, da vontade daquilo que é contrário a Deus.
Por causa disso, só por causa disso, Jesus permaneceu. Entenda bem, estamos reconstruindo todos os fatos para que você se lembre daquilo que Jesus fez por mim e por você. Jesus era a essência do próprio Pai e se desfez da sua glória para viver entre os homens, para viver no meio da sua própria criatura. Foi humilhado, rejeitado, desprezado, violado, sofreu morte de cruz, o que eu já expliquei em outra aula, uma das piores formas de se morrer, foi traído pelo que amava, tendo poder, tendo onisciência, mesmo assim, decidiu cumprir o sacrifício, mesmo assim, decidiu permanecer na cruz, para que eu e você não fôssemos entregues totalmente ao pecado, que eu e você tivéssemos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Além desse fato, derrubar toda ou qualquer questionamento sobre a física do Messias, existia alguém que questionava a física do Messias? Existia. Até hoje existem pessoas que dizem que Jesus não era homem, não era 100% homem. Como Jesus não era 100% homem, se ele experimentou todas as dores e todos os sofrimentos que um homem poderia passar? Pensa comigo. Se Jesus não fosse 100% homem, fosse apenas 100% Deus, 100% divino, tudo aquilo que fizeram com ele durante o processo até o Gólgota não lhe traria sofrimento. Ele passaria por aquilo de uma forma tranquila, como se nada tivesse acontecendo. E se isso acontecesse desta forma, ignorando a física carnal do Messias, o sacrifício não seria validado. Porque nós partimos de dois princípios para que o sacrifício fosse feito. Primeiro, nós partimos do princípio do amor. Tudo o que Jesus fez, ele fez por amor, tendo a possibilidade de dizer não, tendo a possibilidade de descer da cruz. Jesus fez porque quis, tendo consciência de tudo e mesmo assim permanecendo por amor a mim e por amor a você. Segundo, se Jesus passasse por aquilo tudo sem sentir dor, aonde consistiria a misericórdia? Entenda bem, todos nós cantamos em nossas igrejas, advogado fiel, meu advogado fiel. Se nós trouxermos o exemplo do advogado, para o advogado poder advogar, ou seja, para o advogado poder defender o seu cliente, ele precisa conhecer o crime do seu paciente, conhecer o crime do seu cliente. Se ele não conhece o crime do seu cliente, ele não tem argumentos para chegar no juiz e dizer para o juiz que ele errou, mas que ele está arrependido. Ele não tem argumentação para defender o seu cliente. Essa situação do advogado e do cliente é a mesma que acontece conosco. Se Jesus não tivesse padecido dores de homem, o sacrifício não seria validado, porque não teria a validação e não teria o derramar da misericórdia. O que é exercer misericórdia? O que é exercer misericórdia sobre o outro? É o conhecer a dor do outro e me colocar no lugar do outro. É o me padecer pelo outro. Isso é misericórdia. Cristo precisava vir em carne porque necessitava-se que fosse criado um vínculo pleno, uma identificação plena entre Deus e o homem. Para que essa ponte fosse criada, aquele que serviria como intermediário precisava ter identificação com o homem, ele precisava compreender o homem. Assim como o advogado precisava entender o ponto de vista do seu cliente para que ele pudesse advogar, para que ele possa defendê-lo de forma apropriada. Simplificando ainda um pouco mais, em outras palavras, o Messias precisava ser experimentado nas dores humanas
para que pudesse justificar os nossos erros perante o Pai. Se Jesus não experimentasse a dor física, a dor carnal, não haveria uma construção de uma relação sólida entre Deus e o homem. Porque essa relação, ela era baseada no amor e baseado na misericórdia. Sem conhecimento do sofrimento do homem, não poderia existir plena misericórdia. Dessa forma, a gente começa a entender que era necessário que Jesus viesse como homem e experimentasse as dores de homem, para que quando houvesse a ressurreição, a base fosse sólida, a base fosse verdadeira. A base da sua fé, ela não é baseada em fatos ou em mitos. Ela é baseada na realidade da ressurreição e da existência de um Messias. Então, nesse primeiro tópico, eu preciso que você entenda, que você compreenda não só a necessidade da morte, mas o porquê da morte e do sofrimento de Cristo Jesus ser necessária. Ela é necessária, ela foi necessária para estabelecer uma identificação entre Jesus e o homem, entre Deus e o homem, para que o sacrifício fosse perfeito e assim, por fim, cumprir aquilo que Isaías vai dizer quando declara que o Messias precisava ser homem de dores. Entendido o sacrifício vicário, a necessidade da morte de Jesus, vamos para o tópico número 2, a expiação. A expiação, pelo menos o ato da expiação, define-se da seguinte forma: tirar a culpa sobre alguém ou sobre si. Em outras palavras, quando nós observamos o ato da expiação no Antigo Testamento, toda vez que alguém pecava contra Deus ou pecava contra o seu próximo, ele deveria ir até o sacerdote e oferecer sacrifícios a Deus. Quando o sangue era expiado, o significado era que o sangue que foi expiado, o sangue do cordeiro que foi derramado sobre o altar, vinha e encobria o pecado daquele homem, o pecado daquele ser humano. Então, todas as vezes que Deus olhasse para aquele ser humano, olhasse para a nação, porque a gente também vai tratar da expiação nacional, toda vez que Deus olhasse para aquilo, ele não veria o pecado do homem, e sim veria o derramamento de sangue inocente. E ali Deus derramaria o seu perdão. Essa prática, ela era sempre realizada toda vez que era cometido algum erro, toda vez que era cometido algo que era contrário à lei divina. Quando algo era cometido contra um irmão próximo, não bastava só um pagamento, né? Um ressarcimento material. Mas além do ressarcimento material, aquele que cometeu crime contra o seu próximo também deveria levar a Deus um cordeiro, levar a Deus um sacrifício, para que houvesse também a restituição espiritual e aquele que cometeu fosse perdoado por Deus, não fosse encontrado nele algo que é contrário aos ensinamentos do Pai. Entendemos aqui, então, que a expiação ela era necessária para que o povo judeu se encontrasse limpo diante do próprio Deus, fosse encontrado aí inculpável diante de Deus. Quando nós continuamos no Antigo Testamento, nós vemos que essa prática, ela era eficaz. Mas, ao mesmo tempo que ela era eficaz e mantinha aqui o relacionamento entre Deus e o homem, aqui no caso o povo judeu, ela era limitada. Por que ela era limitada? Ela era limitada porque ela só se restringia ao povo judeu, só se restringia a esse grupo. Logo, o acesso a Deus era apenas ao povo judeu, era apenas ao povo hebreu.
E Deus não queria só a salvação de um grupo, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Nós fazemos distinção de pessoas, mas Deus não faz. O desejo de Deus era não resgatar só o povo judeu, mas resgatar toda a humanidade. Então, era necessário que um vínculo viesse, que um sacrifício fosse feito, não só por um grupo, não só para um grupo, mas que esse sacrifício fosse feito para que toda a humanidade pudesse construir um vínculo, pudesse construir um relacionamento com Deus. Então, partindo do princípio de que toda a humanidade deveria ser resgatada, deveria ser alcançada, o plano de Deus foi ampliado. Então, eu preciso da morte de Jesus para que se crie um vínculo, para que se crie uma identificação com o homem. E eu preciso de Cristo, porque Cristo, além de criar essa identificação com o homem, né, construir essa ponte com o homem, ele também era o símbolo que atrairia toda a humanidade, que aproximaria toda a humanidade para Deus. Aproximaria a humanidade para Deus, né? Para Deus. Então, desde o início de tudo, mesmo na queda, o plano já estava estabelecido. Por um período foi necessário que fosse limitado, que fosse restringido. Mas agora com Jesus não. Com Jesus não estamos mais condenados nem separados de Deus. Com Jesus temos a possibilidade de abandonar o pecado e nos aproximarmos de Deus. Nós somos separados, ou nós fomos separados de Deus por causa da queda, por causa do pecado original. Por causa das nossas transgressões e ofensas para com Deus, nós nos afastamos dele. Mas o desejo do Pai era que toda a humanidade fosse recuperada. O tamanho do amor de Deus é tanto que ele decidiu por algo que fosse próprio dele, que fosse da sua própria essência, para restabelecer o contato com o objeto do seu amor. Nesse caso aqui, para restabelecer o contato com o homem. Então Jesus foi escolhido como o epicentro do amor de Deus, para que toda a humanidade tivesse a oportunidade de se aproximar de Deus. Logo, quando nós rejeitamos o sacrifício de Jesus na cruz, nós estamos rejeitando a expiação, ou seja, nós estamos rejeitando o perdão. Nós estamos rejeitando aquilo que foi preparado com amor. Nós estamos rejeitando o favor de Deus, porque nós não merecíamos e não merecemos o favor de Deus. Assim, aquele que comete o ato de rejeitar, de não querer saber de Deus, de se afastar de Deus, de tratar Deus com ingratidão, obviamente vai sofrer as consequências dessa decisão. O que precisamos entender é que não há mérito em nós, não há nada que o homem possa fazer para resgatar a sua própria alma. O homem não tem essa condição. Paulo, como nós estudamos ali em Éfeso, vai deixar isso muito claro. Vai deixar claro que nós não temos condições, por sermos humanos e falhos, de salvarmos a nós mesmos. Então Deus, sabendo dessa precariedade do homem, ele vai preparar algo que faça essa reaproximação, para que o homem possa ser salvo. O fato de Deus nos amar tanto e nos garantir a salvação deveria bastar. Só o fato de termos a oportunidade de conhecermos a Deus e de conhecermos e entendermos o sacrifício de Jesus deveria bastar. Deveria nos bastar como homens e mulheres de Deus. Deveria nos bastar como igreja. Porque ele fez aquilo que era necessário. Ele já fez aquilo que precisávamos. Entenda, nós não empregamos esforço. Quem emprega esforço o tempo todo é Deus, para que o homem seja resgatado. Logo, Deus já nos garantiu a felicidade plena, porque não há felicidade maior do que ter a certeza da salvação.
Quando isso não nos basta, por falta de compreensão, nós estamos então com problemas. Porque, de alguma forma, nós estamos rejeitando aquilo que foi feito por Deus. Quando a palavra diz que a minha graça te basta, ele está dizendo, aquilo que você não poderia fazer, eu já fiz. Isso já deveria te deixar muito feliz. Porque você conseguiu, porque você alcançou, pela minha graça, a salvação. Então, agora, por causa da expiação de Cristo na cruz, ou seja, por causa do sacrifício, do derramamento de sangue inocente, no caso de Jesus, como homem, foi sangue inocente de fato, não somos mais perdidos por causa do pecado, não somos mais alienados por causa do pecado, mas agora fomos considerados o quê? Filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo na sua herança. Quando nós entendemos isso, né? Quando nós definitivamente assimilamos isso, nós podemos entender então o terceiro e último tópico, o valor do sacrifício de Cristo. Na sociedade que hoje nós vivemos, é comum nós queremos colocar valor em tudo. Tudo nós empregamos valor. E se aquilo não tem um valor considerado razoável ou alto, nós não damos valor. Quando olhamos para Jesus, é impossível dar valor humano àquilo que foi feito por Jesus. Nenhum dinheiro terreno, nenhuma riqueza terrena, nenhuma propriedade humana conseguiria pôr valor naquilo que Jesus fez, naquilo que Deus fez através de Jesus. Não há como dar valor a algo que é imensurável, que é a própria vida. Jesus deu a vida por amor a nós, para que nós pudéssemos ter salvação. O grande problema aqui é que a gente se esquece, até mesmo como crentes, de que a salvação ela não é uma coisa material, ela não é uma coisa que é findável. A salvação é uma coisa espiritual, porque aquilo que é espiritual é eterno. Então, nós buscamos a salvação em terra não para vivermos a plenitude da salvação só aqui, mas para vivermos a plenitude da salvação na eternidade. Nós buscamos coisas que são espirituais e não coisas que são materiais. Deus não está preocupado com aquilo que é findável. A matéria, a carne, ela vai se encerrar. Quando Jesus fez esse sacrifício, ele não fez o sacrifício por conta de algo material, por conta de algo vazio, por conta de algo perecível. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos resgatar, para que Deus resgatasse aquilo que é eterno. É justo que quando nós não temos consideração com relação a isso, que nós é justo que quando nós não entendemos isso, nós sermos chamados de filhos da ira. Por quê? Porque praticamos o pecado, porque estamos mais apegados ao pecado. É justo, quando nós rejeitamos aquilo que Cristo fez na cruz, nós sermos condenados à morte eterna. Entenda bem, a oportunidade que eu e você temos, a oportunidade que estamos debatendo, estudando agora, é algo tão bom e tão profundo que é impossível eu descrever em palavras. Se você reparar a sua vida até agora, se você reparar todo o seu passado, nós vamos reparar, você vai reparar de forma individual, que nós somos pecadores. Nós fomos gerados em pecado, nós temos a tendência a fazermos aquilo que é errado, aquilo que faz mal para nós. E por isso mesmo nós não conseguimos a salvação. Nós não conseguimos a salvação pelas nossas próprias mãos,
Porque nós somos tendenciosos ao pecado. Nós, por nós mesmos, não conseguimos fugir do pecado. E por isso o praticamos constantemente, mesmo sendo crentes. Então, por causa dessa nossa falta de habilidade, essa nossa inabilidade de fugir do pecado, de nos afastarmos do pecado, Jesus veio sabendo tudo o que ia passar, abandonando toda a glória, toda a majestade, toda a adoração, toda a riqueza, para viver entre a criatura, padecer como criatura, sofrer como criatura, sentir dor como criatura, para demonstrar o amor de Deus e para que nós venhamos ter a oportunidade de salvação. Por amor, agora não preciso mais matar inocente para encobrir o meu pecado. A figura que é apresentada agora é o sacrifício perfeito. Antes, o sacrifício era imperfeito, o sacrifício se limitava a um determinado período, não era constante, não era o suficiente, não era bastante, não era perpétuo, não era contínuo. Mas mesmo assim, Deus permitiu que continuasse sendo feito dessa maneira para ele ter algum vínculo, para ele dizer para o homem que ele ainda estava ali. Deus faz todo, cria todo o tabernáculo, cria todo o cerimonial, cria todo o templo, para que o homem soubesse que ele estava no meio do seu povo, que ele estava no meio da sua criação, até que viesse a hora certa, a hora do sacrifício perfeito. Na hora da criação da ponte perfeita, que viesse o mediador perfeito, o sacerdote perfeito, para manter a comunicação perfeita entre Deus e a sua criatura. Jesus foi o pagamento de uma dívida impagável, para que nós venhamos ter a liberdade de sermos livres em Cristo Jesus. E para o recebermos, antes de tudo, para receber Jesus antes de tudo, é preciso que você tenha consciência da minha e da sua condição perante Deus. A nossa condição perante o Pai é a condição de pecadores, de pessoas errantes, de pessoas que não têm mérito em honra nenhuma para receber o presente que recebemos de Deus. O custo do pagamento da dívida foram os sofrimentos, as torturas e as violações que Jesus teve que passar. E o preço total, o preço final para o meu e o seu resgate foi a preço de sangue, um preço que é impagável. Diante disso tudo, como pagar a Deus? Como oferecer a Deus algo que chegue aos pés de tamanho sacrifício e que represente o nosso entendimento e tamanha gratidão por tudo aquilo que Jesus fez por nós? É óbvio que não tem como pagar. Não há nada que eu faça ou que você faça que vá conseguir retribuir o amor de Jesus, o amor de Deus personificado na figura de Jesus por cada um de nós. Você deve estar se perguntando no final das contas: então, Manuela, o que Cristo fez por nós? O que Cristo fez por nós foi pagar uma dívida impagável. Foi pagar algo para alguém que não tinha o menor merecimento e continua não tendo o menor merecimento, porque continuamos pecando. Mas mesmo assim, Jesus está ali
para fazer um intermédio entre você e Deus. Jesus está ali para te perdoar, para dizer perante o Pai: Pai, eu estive lá, eu sei o que é padecer como homem, eu sei o que é sofrer como homem, eu sei o que é ser injuriado, maltratado, acusado, rejeitado como homem. Então perdoa ele, porque ele não tem forças sozinho para superar tudo aquilo que ele passa e tudo aquilo que ele vai passar. Isso tudo foi feito para que eu e você tivéssemos a oportunidade de salvação, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de viver os projetos que Deus tem para toda a humanidade, que são projetos de paz, são projetos de felicidade, são projetos da certeza que desfrutaremos de tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus é, e principalmente de que desfrutaremos de tudo isso após o nosso fim material, após o nosso fim físico, porque Ele verdadeiramente é o que importa, é Ele que é eterno. Entenda bem, e aqui eu já caminho para o final. Nada que o homem procure fazer será o suficiente para alcançar tamanho amor e sacrifício por aqueles que ama. Da próxima vez que alguém perguntar por você o que Cristo fez por mim e por você, a resposta já vai estar óbvia. O que Cristo fez por mim e por você foi ser a personificação do verdadeiro e do mais profundo amor de Deus. Enfim, espero que essa aula tenha aquecido o seu coração, tenha feito você relembrar ao Deus que você serve, que tenha sustentado e firmado a sua fé em Cristo Jesus. Espero que tenha sido proveitoso essa relembrança para você e que Deus te dê um excelente domingo e que abençoe você e a sua família. Muito obrigada.